adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Alexandre Fico e pela infinita misericórdia e bondade de nosso Senhor e Salvador está no ar mais uma vez Evangelho Genuíno. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor. Nesta tarde, meus irmãos, eu queria tratar com os irmãos sobre o amor de Cristo. O amor de Cristo que nos constrange, né? Nós ouvimos muitas vezes que através da morte de Cristo, a morte vicária de Cristo, a morte substitutiva de Cristo, na cruz do Calvário por pecadores como nós, tem um pacote adicionado a isso. Um pacote adicionado a isso. A salvação foi conquistada na cruz do Calvário por Cristo. E Ele nos deu um pacote junto com tudo isso. E esse pacote é oferecido pelo sacrifício de Cristo. Na realidade, aquilo que tem importância hoje no Evangelho é o pacote que está sendo oferecido. E eu queria falar sobre a morte de Cristo. A morte de Cristo no Calvário, o sofrimento de Cristo. Será que nós precisamos de um pacote? Eu nem estou falando que esse pacote é verdadeiro. Nem estou afirmando isso. Mas eu quero frisar, eu quero pontuar de que se nós precisamos do pacote, depois que nós entendermos o quão maravilhoso foi o amor de Cristo ao morrer por pecadores como nós. E seria até desleal de algumas pessoas oferecer um pacote, se é que esse pacote existe, né? Eu falo, o pacote que essas pessoas oferecem sempre é dinheiro. Dinheiro, vida boa, falta de problemas, saúde em abundância. Esse é o pacote que as pessoas oferecem. Prosperidade nesse mundo. Então eu não quero nem discutir se esse pacote existe ou não. Até porque esse pacote, quando você entende o que o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Se você entender realmente o sacrifício, o amor de Cristo, demonstrado no seu sofrimento e na sua morte por pecadores, por ímpios como nós, que nós não merecemos nada, nós merecemos o inferno. E quando você entende o tamanho desse amor, eu tenho certeza que homens e mulheres vão estar muito pouco preocupados com o pacote. Vamos à oração e eu não vou tocar louvor. Eu quero ir para a palavra porque eu quero terminar essa palavra. No programa Evangelho Genuíno, momento de oração. Senhor, mais uma vez nós pedimos licença para levantar a voz a Ti, Pai. Louvado seja Teu santo nome. Engrandecido seja somente o Teu nome, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade, dessa tarde, poder falar do Teu amor. Poder falar do sacrifício vicário, poder falar como Cristo tem sido maravilhoso em nossas vidas, como Cristo tem sido maravilhoso em resgatar pecadores, resgatar pecadores da ira vindoura, resgatar pecadores que não são merecedores de nada, a não ser da condenação eterna. Mas aprove o Senhor pela Tua bondade, pelo Teu amor, enviar Cristo para resgatar homens e mulheres como nós. Nós pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo nessa tarde
fale aos nossos corações. Traduza, Senhor, essa palavra conforme o teu querer, e possa fazer, Senhor, e atingir o propósito que o Senhor assim determinar, para a honra e glória do teu infinito e santo nome, em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Eu quero começar com uma frase duas frases do Charles Spurgeon que nos arremete a algo interessante. Muitas pessoas acabam criticando, principalmente os puritanos, a parte reformada, achando que as pessoas não evangelizam. E realmente tem algumas coisas que vem cansando aos nossos ouvidos quando nós percebemos que pessoas elas estão mais preocupadas em defender as suas doutrinas, os seus pensamentos, do que realmente falar sobre Cristo. Hoje você vê uma briga, entre aspas, entre calvinismo, armenianismo, pessoas que são mais fiéis a João Calvino e Jacó Armínio do que o próprio Cristo, né? Ao próprio Cristo. E isso realmente, as pessoas, elas pegam a teologia reformada e colocam como sendo somente calvinista. E os pentecostais acham que somente são armenianos. E se você contradiz isso, as pessoas ficam nervosas. E isso sempre me arremete a um texto de Paulo, na sua primeira carta, lá no capítulo 3. E aí nós vemos como a nossa igreja ainda continua muito, talvez criança, né? Talvez com falta de espiritualidade, mais preocupado com as paredes do que com a coluna. E Paulo diz no versículo 1, no capítulo 3: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem que o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então que isso, ao princípio de todas as coisas, fique aí ao nosso coração, que nós começamos a olhar sempre para Cristo, sempre. Deus me tratou a respeito disso em sonho, que não vem ao caso agora, porque também eu tive muitas conversas que não agradavam a Deus. E aquilo que é essencial, como disse e demonstrou Cristo. E eu usava duas frases de Charles Spurgeon. Ele diz: ganhar almas é a principal ocupação do sincero cristão. Na verdade, deveria ser a principal atividade de todo crente verdadeiro. Eu desejaria antes levar um só pecador a Jesus Cristo do que desvendar todos os mistérios da palavra de Deus, pois a salvação é aquilo pelo que devemos viver. A salvação é aquilo que devemos viver. Por isso que o amor de Cristo nos constrange. E como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5, porque Cristo ainda, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O amor de Cristo demonstrado ao morrer por pecadores é algo que nós não deveremos tirar da nossa mente nunca. A crucificação de Cristo. Isaías 53, no versículo 7, diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E por que Jesus veio? Por que Jesus veio? Nada podia parar a crucificação de Jesus. Essa pequena introdução eu fiz até numa pregação lá na Genuína. Porque se pararmos para examinar que Jesus viveu como Deus no corpo de um homem que veio a este mundo como sacrifício, se examinarmos as suas escolhas, sentimentos e os desafios que ele enfrentou, então o que Jesus teve de suportar durante a crucificação e por que ele escolheu passar por tanta coisa? Por que Jesus veio ao mundo nesta época, neste governo, com estas pessoas, sujeitando-se a toda sorte de experiência dolorosa que se imagina, se tudo o que precisava fazer era derramar um pouco de sangue e morrer? Por quê? Não era mais fácil você furar o dedo de Jesus, pingar o sangue num decreto, ou ele ter uma morte súbita do coração? Não seria muito mais simples? Por quê? Por que todo esse sofrimento? Por que a crucificação? E antes da crucificação, a Bíblia nos conta que eles açoitaram Jesus, despiram-no, colocaram-lhe uma coroa de espinhos sobre a cabeça, zombaram, cuspiram e bateram nele. Para nós, todo esse abuso nos parece desnecessário. Nos dias de hoje, se alguém da prisão, ou um guarda pegar um preso e der um tapa nele, as organizações de direitos humanos condenam ele, se a pessoa pode ser expulsa. Então talvez se Jesus tivesse vindo nessa época, talvez as pessoas não pudessem nem colocar a mão nele. Isto foi e continua sendo um abuso sem sentido para muita gente. Para mim, talvez para você. Qual que era o sentido de todo aquele sofrimento? Mas Jesus o permitiu. E eu quero afirmar que você entenda que Jesus permitiu. Por isso, Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 22, versículo 44, bem conhecido, diz: E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Esse versículo, esse texto e essas palavras do evangelista Lucas, por ser médico, entender o que esse suor que tornou em grandes gotas de sangue que corriam até o chão, que nós queremos trabalhar um pouquinho com isso. O sofrimento que Cristo foi exposto realmente foi terrível e assombroso, como foi demonstrado. E quão maravilhoso foi o seu amor que ainda permaneceu e foi confirmado. O amor de qualquer mero homem ou anjo, sem dúvida, teria afundado. Não teria resistido sob esse peso, sobre esse imenso jugo. E ninguém nunca teria sofrido um conflito e nem um suor tão sangrento como o de Jesus Cristo. A angústia da alma de Cristo naquele momento foi tão forte, a ponto de causar esse efeito maravilhoso, como diz Lucas, em seu corpo. Mas o seu amor aos seus inimigos, miseráveis e indignos como eram, foi ainda mais forte. O coração de Cristo, nesse momento, estava cheio de angústia, mas muito mais cheio de amor por vermes desprezíveis. Suas tristezas abundavam, mas o seu amor superabundou. A alma de Cristo foi esmagada como uma inundação de sofrimento, mas isso ocorreu a partir de uma inundação, um dilúvio de amor por pecadores em seu coração. Amor suficiente para transbordar o mundo e sobrepor e sobrepujar as mais altas montanhas de seus pecados. Aquelas grandes gotas de sangue que corriam ao chão foram uma manifestação de um mar de amor no coração de Cristo. A grande força do amor de Cristo evidencia-se mais especialmente no fato de que quando ele teve uma visão tão plena do horror do cálice que estava para beber, que tanto o assombrou, Jesus, não obstante, ele não recuou. Mesmo assim, toma-o e bebe-o. Quando Jesus estava lá no Getsêmani, por 3 vezes ele orou: afasta de mim esse cálice. E nós vemos pregadores dizer que o cálice era a cruz, que o cálice são os romanos vindo em direção a ele. Que soa absurdo isso, né?
Porque se esse cálice fosse isso, como pode o capitão da nossa salvação não ser tão corajoso como seus próprios seguidores? Na verdade, após o Cristo, centenas de cristãos morreram crucificados. Não somente crucificados, mas crucificados de cabeça para baixo, cobertos de piche, queimados para iluminar as ruas de Roma. E muitos deles foram levados para a cruz, cantando hinos cheios de alegria. Então, nós pensarmos que os discípulos de Jesus foram para a cruz cantando hinos de alegria, mas o capitão da nossa salvação, o próprio Cristo, se acovardou em um jardim, no que poderia dizer isso? Se nós acreditamos honestamente que o Senhor da Glória tem medo de um chicote, em quem nós estamos acreditando? E o que havia no cálice? Ao longo da Bíblia nos é dito que havia no cálice. Se eu resumir todos os profetas e colocá-los todos juntos, poderia dizer uma coisa: Deus está falando por causa da iniquidade, da rebelião das nações. Lá em Jeremias 25, que vale a pena você dar uma lida a partir do versículo 15, diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu envio. Alguém tinha que beber o cálice da ira de Deus para satisfazer a justiça de Deus. Naquele madeiro, Cristo recebeu o cálice da ira e bebeu completamente. Mas interessante, eu quero usar o texto de Apocalipse 14, quando Jesus fala ao apóstolo João sobre o cálice. E eu quero usar um comentário do Don Carson, que ilustra isso daquilo que viria. E só Cristo poderia ver aquilo que ia acontecer, que foi colocado na sua frente. Em Apocalipse 14, 9 a 10, diz: seguiu-se estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Na presença do Cordeiro. O que significa beber a vinha da cólera de Deus, preparado sem mistura? A ira de Deus derramada em força total. A figura é retirada das práticas de beber vinho no mundo antigo. Quando você produz vinho, ele vem em cerca de 16 graus. Isto é, cerca de 15% de álcool. Pode variar um pouco, mas não é um produto destilado, onde você pode controlar o teor alcoólico. É um processo de fermentação. Então depende do açúcar, da temperatura, do tipo de barril, etc. Mas é cerca de 16 graus e cerca de 15% de álcool. Mas no mundo antigo era muito comum diluir o vinho na água, mais ou menos 1 para 10. Uma parte de vinho para 10 de água e 3 para 1. Então a maioria dos vinhos da mesa que as pessoas bebiam no mundo antigo eram diluídos. Essa figura está dizendo: este agora é o vinho da ira de Deus derramado em força total. Toda a manifestação da ira de Deus que você já viu até agora, que você viu e leu na Bíblia, o exílio, por exemplo, pragas no Antigo Testamento, doenças, guerra, todas essas coisas que você viu como horríveis manifestações da ira de Deus que a Bíblia nos mostra. Preste atenção no que eu vou te dizer. O que o autor estava falando, o que Cristo estava falando, que era a forma diluída, agora sim a ira de Deus é derramada com força total. Diferentes figuras são usadas: fogo, enxofre, na presença dos anjos e do Cordeiro. Não significa que os anjos e o Cordeiro estão sentados lá rindo e dizendo: eu te falei. Significa que há consciência suficiente nessas pessoas, dos anjos e do Cordeiro, aos quais eles nunca mais poderão ter acesso. Isso é a parte do tormento. Não há saída, e a fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Todo aquilo que foi despejado, que Deus demonstrou a ira, é sem. Aquilo foi solvido na água. Se pessoas achavam que o Deus do Velho Testamento era muito ruim, era rude, mandava matar crianças, grávidas, exterminar mulheres, e as pessoas acham que como um Deus amoroso e bondoso pode mandar fazer algo dessa maneira, é porque realmente não conhece a Deus e muito menos a Bíblia. Tudo isso foi solvido em água. O que vai vir para frente
é sem solução nenhuma de água. É puro. É puro. É isso que Cristo estava olhando naquele momento. É puro. Então parece ter sido a maior e mais peculiar, ou seja, uma verificação especial da força do amor de Cristo, quando Deus coloca a porção amarga diante dele e o deixa ver que ele tinha que beber, se persistisse em seu amor pelos pecadores, e trouxe-o para a boca da fornalha para que ele pudesse ver a ferocidade da ira de seu próprio Pai e ter uma plena visão das chamas. E teve tempo, então, para considerar se ele entraria e sofreria as chamas dessa fornalha por tais criaturas indignas, ou os entregaria para que eles, nós, porque somos nós merecedores dessa fornalha e não Jesus Cristo. Essa agonia em sangue foi como a última consideração do que Cristo faria. Como se então fosse dito a ele: aqui está o cálice que você deve beber, a menos que você desista de seu compromisso pelos pecadores e deixe-os perecer como eles merecem. Isso já tinha sido oferecido no momento por Satanás, lá em Lucas 4, Mateus 4. Parecia ser Deus, o Pai, perguntando: você tomará este cálice e o beberá por eles ou não? Há uma fornalha no qual você está prestes a ser lançado para que eles possam ser salvos, ou eles devem perecer, ou você tem que suportar isso por eles. Ali você vê quão terrível é o calor do forno. Você vê qual a dor e angústia que você deve suportar no dia seguinte, a menos que você desista da causa dos pecadores. O que você fará? É tanto o seu amor que você prosseguirá? Filho, você lançar-se-á nessa terrível fornalha de ira? Isaías descreve ainda a aparência que Cristo teria ao ser açoitado antes de sua crucificação. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Isaías fala isso no capítulo 52, versículo 14. Estas palavras descrevem a crueldade desumana que ele sofreu a ponto de não mais parecer um ser humano. Mas também a alma de Cristo, não só o corpo, foi esmagado com o pensamento. Sua frágil natureza humana afundou diante da triste visão. Isto o colocou nessa terrível agonia que nós descrevemos. Mas seu amor pelos pecadores resistiu. Cristo não passaria por esses sofrimentos desnecessariamente se os pecadores pudessem ser salvos sem eles. Se não houvesse uma necessidade absoluta do próprio Filho de Deus, ou unigênito, sofrer para a salvação dos pecadores, ele desejaria que o cálice passasse dele. Mas, se os pecadores em quem ele havia fixado seu amor não pudessem, de acordo com a vontade de Deus, ser salvos sem que Cristo bebesse do cálice, mas Jesus veio para que a vontade do Pai fosse feita. Ele escolheu que a vontade do Pai, que a vontade de Deus fosse feita naquele momento. Ele optou por seguir em frente e suportar o sofrimento terrível como apareceu para ele. E esta foi a sua conclusão final, após o conflito sombrio de sua pobre e fraca natureza humana, depois de ter tido o cálice em vista, e por no mínimo o espaço de 1 hora, já tinha visto quão incrível isto era, e quão terrível seria. Ainda assim Jesus Cristo decidiu que ele suportaria, ao invés que aqueles, entre aspas, pobres pecadores que ele havia amado por toda a eternidade, perecessem. Mas, quando o cálice terrível estava diante dele, Cristo não titubeou. E no seu interior, ele não perguntou nada. Mas, se nós fazermos um pensamento do que passaria na cabeça de um homem fraco, talvez de um anjo, poderia perguntar: por que eu, que sou tão grandioso e glorioso homem ou gloriosa pessoa, infinitamente mais honrado do que todos os anjos do céu, por quem eu mergulharia em tão terríveis, incríveis tormentas, por vermes inúteis, miseráveis, que não podem ser proveitosos a Deus ou a mim, e que merecem ser odiados por mim e não ser amados? Porque eu, que tenho vivido
desde a toda a eternidade, no gozo do amor do Pai, lançar-me-ei em tal fornalha por aqueles que nunca podem me recompensar por isso. Porque eu deveria me render a ser, assim, esmagado pelo peso da ira do meu Pai, por aqueles que não têm amor por mim e são meus inimigos. Eles não merecem qualquer união comigo, e nunca fizeram e nunca farão qualquer coisa para recomendarem a mim, a serem merecedor do que eu estou fazendo. Em que serei mais rico por salvar um número de inimigos miseráveis de Deus e meus, que merece ter a justiça divina glorificada em sua destruição? Isso pode passar na minha cabeça, meu irmão. Talvez na sua cabeça, mas não na cabeça de Jesus Cristo. Porque não era a linguagem do coração de Cristo. Nestas circunstâncias, mas pelo contrário, o seu amor permaneceu firme e ele resolveu mesmo assim, em meio à sua agonia, entregar a si mesmo à vontade de Deus e tomar o cálice e o beber. Ele não fugiria para sair do caminho de Judas e daqueles que estavam com ele, mas ele sabia que eles estavam vindo, mas na mesma hora entregou-se voluntariamente em suas mãos. Quando eles vieram, com espadas e varapaus para prendê-lo, e ele poderia ter clamado por seu pai, que imediatamente enviaria muitas legiões de anjos para impedir ou repelir seus inimigos e libertá-lo. Ele não quis fazê-lo. E os seus discípulos teriam feito resistência. Ele não sofreria, como você pode ver, como fala em Mateus 26:51 em diante. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. E depois à frente vemos que foi Pedro. Então Jesus disse: embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que Jesus não poderia agora orar ao Pai, a que ele não mande mais de 12 legiões de anjos? Jesus disse isso. Como se cumpriria as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? E Cristo, em vez de esconder-se de Judas e dos soldados, falou-lhes quando eles pareciam estar perdidos, se ele era a pessoa a quem eles procuravam. E quando ainda pareciam hesitar um pouco, sendo tomados de algum terror em seus espíritos, falou-lhes de novo. Então rendeu-se em suas mãos para ser preso por eles, depois que eles lhe havia mostrado que poderia facilmente resistir-lhes, se quisesse. Jesus podia ter resistido a eles. Se você ler o que fala em João 18:3, quando fala que tendo Judas recebido a corte oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achortes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse: a quem buscais? Responderei: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Só de Jesus ter falado sou eu, aquelas pessoas recuaram e caíram por terra. Assim, poderoso é Jesus Cristo. Constante e violento foi o amor de Cristo, e a aprovação especial do seu amor acima de todas as outras em toda a sua vida parece ter sido no momento da tua ou da sua agonia. Pois embora seus sofrimentos fossem maiores depois, quando ele estava na cruz, ainda assim ele viu claramente o que esses sofrimentos seriam no momento de sua agonia. E este parece ter sido a primeira vez que Jesus Cristo teve uma visão clara como homem do que eram esses sofrimentos, e depois disso a provação não foi tão grande, porque o conflito terminara. A sua natureza humana estava em uma luta com o seu amor pelos pecadores, mas o seu amor havia obtido a vitória. A questão, mediante uma visão plena dos seus sofrimentos, havia sido resolvida e concluída, e portanto, quando o momento chegou, Jesus realmente passou por esses sofrimentos. Mas há duas circunstâncias da agonia de Cristo que ainda fazem mais visível a força e a constância do seu amor pelos pecadores. Que ao mesmo tempo em que ele teve aquela visão do horror dos seus sofrimentos, ele também tinha uma percepção extraordinária sobre o ódio da impiedade daqueles pelos quais esses sofrimentos deviam fazer expiação. A impiedade, que é o contrário de piedoso. Piedoso é aquele que
segue a lei de Deus. O impiedoso é aquele que odeia Deus, odeia tudo aquilo que é de Deus. Há duas coisas que eu queria pontuar, que tornam o amor de Cristo maravilhoso. Que ele esteve disposto a suportar sofrimentos que eram tão grandiosos, e que ele esteve disposto a suportá-los para fazer expiação, para pagar o preço dos pecados que eram tão grande, como era tão grande a impiedade dos homens que odiavam, que rejeitavam Deus. Mas Jesus Cristo, de seu próprio ato e escolha, suportou sofrimentos que eram tão grandes, para fazer expiação por maldades que era tão grande. As duas coisas eram necessárias. Que ele deveria saber exatamente de quão grande esse sofrimento seria, antes que eles o suportasse. Isso foi dado em sua agonia. Ele, como pré-ciente, teve naquele momento como homem a visão do que iria acontecer. E que ele devia também ao mesmo tempo ter um senso extraordinário de quão grande e odiosa era a maldade dos homens pelos quais ele sofreu para fazer expiação, ou quão indignos eram aqueles por quem ele morreu. E tudo isso foram demonstrados para Cristo ao mesmo tempo, naquele momento de agonia. E quando Cristo teve esse sentido tão claro e extraordinário de quão amargo o seu cálice devia ser, ele se fez sensível de quão indigna e odiosa era aquela impiedade, de como os homens odiavam a Deus, e era por estes homens que ele estava sofrendo, ou por quem ele sofreu. Jesus teve a exata natureza corrupta, odiosa e maligna, e de tanta raiva e crueldade dos homens naquele sofrimento que Cristo iria ter de enfrentar. E ainda assim, o seu amor foi tão grande que, não obstante, ele passou a sofrer por aqueles que estavam cheios de tal corrupção detestável. Foi a corrupção e a injustiça dos homens que forjaram e efetuaram a sua morte. Foi a impiedade. Eles odiavam a Deus. Dos homens que concordou com Judas. Foi a maldade dos homens que o traiu e que o prendeu e amarrou e levou-o para longe como um malfeitor. Foi pela corrupção e maldade dos homens que ele foi denunciado e falsamente acusado e injustamente julgado. Recebe, Senhor. Foi pela maldade dos homens que ele foi repreendido, escarnecido, esbofeteado e cuspido. Impiedade, que é essa falta de amor por Deus. Foi pela impiedade dos homens que Barrabás foi preferido a ele. Foi a impiedade dos homens que colocou a cruz sobre ele para a carregar e que o pregou e o colocou em tão cruel e ignominiosa morte. A infâmia pública, a traição, o discurso que desonra, que menospreza, que humilha. É isso que é a ignomia. Pode com tudo isso Jesus Cristo ver com um extraordinário senso da grandeza e odiosidade da depravação da humanidade. Por quê? Porque naquele momento do seu sofrimento Jesus teve a depravação posta diante dele como ela é, e sem disfarce. Aqui Cristo viu em sua real natureza o que é o maior ódio e desprezo de Deus. A impiedade escancarada. Na tendência final e desejo dela é de matar a Deus. E em seu mais grandioso agravamento e maior ato, que é matar uma pessoa que era Deus. Porque nesses sofrimentos ele sentiu os frutos daquela impiedade. Esta foi, nessa ocasião, diretamente dirigida contra ele mesmo, em si mesma exercida contra ele para operar a sua reprovação e tormento, o que tendia a imprimir um sentido mais forte de seu ódio sobre a natureza humana de Cristo. Mas ainda assim,
Ao mesmo tempo, tão maravilhoso foi o amor de Cristo por aqueles que apresentavam essa corrupção odiosa, que ele suportou esses mesmos sofrimentos para livrar-os da punição daquela mesma corrupção. A maravilha do amor de Cristo, ao morrer, aparece em parte em que Cristo morreu por aqueles que eram tão indignos em si mesmos, como todos os homens têm o mesmo tipo de corrupção em seus corações, e em parte em que ele morreu por aqueles que não eram apenas tão ímpios, mas cuja iniquidade consistia em serem seus inimigos. Assim ele não apenas morreu pelos ímpios, mas pelos seus próprios inimigos. E mesmo assim, ele estava disposto a morrer pelos seus inimigos, ao mesmo tempo em que ele estava sentindo os frutos de sua inimizade. Quando ele sentiu os efeitos extremos e esforços do seu ódio contra ele, no maior grau de desprezo e crueldade possíveis em direção a ele. Em sua vergonha, tormentos e morte, na medida em que ele estava disposto a fazer expiação por seus inimigos, nestes mesmos sofrimentos, e por meio da mesma ignomínia, tormento e morte que eram o fruto de tudo isso. O pecado e a maldade dos homens pelos quais Cristo sofreu para fazer expiação foram, por assim dizer, posto diante de Cristo em sua visão. A primeira verdade, meus irmãos, nisto está a impiedade. Foi apenas uma amostra da maldade da humanidade, pois a corrupção de toda a humanidade é da mesma natureza, e a maldade que está no coração de um homem é da mesma natureza e tendência como de um outro homem. Como na água, o espelho, o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. E outra verdade, é provável que Cristo morreu para fazer expiação por aquela verdadeira impiedade individual que operou os seus sofrimentos, que o reprovou, escarneceu, esbofeteou e o crucificou. Algum de seus crucificadores, por quem ele orou, para que pudesse ser perdoados enquanto eles estavam no próprio ato de crucificar a Jesus, foram posteriormente em resposta à sua oração, convertidos pela pregação de Pedro, que nós vemos lá em Atos no capítulo 2. Outra circunstância da agonia de Cristo que demonstra a força do seu amor é o ingrato abandono dos seus discípulos naquele momento. Os discípulos de Cristo estavam entre aqueles pelos quais ele suportou essa agonia, entre aqueles por quem ele suportaria os últimos sofrimentos, dos quais ele agora tinha aqueles receios terríveis que nós comentamos. No entanto, Cristo já os tinha despertado ao interesse nos benefícios desses sofrimentos. Seus pecados já haviam sido perdoados por meio daquele sangue que ele estava indo derramar. E eles já haviam sido vencedores, na verdade, infinitos vencedores por aquela moribunda compaixão e amor que ele tinha por eles, e foram por seus sofrimentos distinguidos de todos os demais do mundo. Cristo havia colocado uma maior honra sobre eles do que em qualquer outro, fazendo seus discípulos em um sentido mais honroso do que ele havia feito a qualquer outro. E ainda agora, quando ele teve o terrível cálice colocado diante dele, que ele beberia por eles, e estava em tal agonia diante da visão do cálice, ele não viu nenhum retorno por parte dos discípulos, senão a indiferença e a ingratidão. E como nós fazemos isso também, meus irmãos? E quando Cristo só desejava que o assistissem, para que ele fosse consolado com sua companhia, e neste momento, triste, eles adormeceram e mostraram que não havia preocupação suficiente sobre isso para induzi-los a manterem-se acordados com ele, nem mesmo por uma hora, embora ele desejasse isso uma vez e depois outra vez. Mas ainda assim, esse tratamento ingrato deles, por quem ele deveria beber o cálice da ira, havia posto diante dele, não o desencorajou de tomá-lo e bebê-lo por eles. Seu amor resistiu a eles, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Ele não disse dentro de si mesmo quando o cálice estava diante dele: por que devo suportar tanto por aqueles que são tão ingratos?
Porque eu deveria lutar aqui com a expectativa da terrível ira de Deus a ser suportada por mim amanhã, por aqueles que nesse meio tempo não têm tanta preocupação por mim, como para manterem-se acordados comigo nem por uma hora, quando eu desejo isso à parte deles. Mas ao contrário, com compaixão, com ternas e paternais compaixões, ele desculpa esta ingratidão de seus discípulos e diz em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus Cristo diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E seguiu, e foi apreendido, escarnecido, e açoitado, e crucificado, e derramou a sua alma na morte, sob o peso da terrível ira de Deus, na cruz, por eles, por nós. A alma de Cristo em sua agonia no jardim esteve em uma grande e séria luta e em conflito em sua oração a Deus. Todo o trabalho e esforço da alma de Cristo em oração era uma parte de sua agonia, e foi sem dúvida uma parte indicada no texto quando se diz que Cristo estava em agonia, pois como já vimos, a palavra é usada especialmente nas Escrituras em outros lugares como esforço ou luta com Deus em oração. A partir deste fato, e a partir dos relatos do evangelista Lucas, que era médico, mencionar o seu ser posto em agonia e seu orar fervorosamente na mesma frase, nós podemos entender isso como menção ao seu esforço em oração como parte de sua agonia. As palavras do texto parecem expor como Cristo estava em agonia na oração. E posto em agonia, orava mais intensamente, e seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Esta linguagem parece implicar, assim, o quanto o trabalho e a seriedade da alma de Cristo foram tão grandes em sua luta com Deus em oração, que ele estava em uma pura agonia e todo em um suor de sangue. Estas orações intensas e fortes clamores de Cristo ao Pai em sua agonia mostram a grandeza do seu amor para com os pecadores. Como nós mostramos, estes fortes clamores de Jesus Cristo foi o que ele ofereceu a Deus, como uma pessoa pública, ou melhor, como uma pessoa humana na fraqueza da carne, mas na qualidade de sumo sacerdote, e em nome daqueles de quem era sacerdote. Quando ele ofereceu o seu sacrifício pelos pecadores, a quem ele tinha amado desde a eternidade, ele além disso ofereceu orações fervorosas. Seus fortes clamores, suas lágrimas e seu sangue foram todos oferecidos juntos a Deus, e eles foram todos oferecidos para o mesmo fim, para a glória de Deus na salvação de todo que nele crê, que consiste na sua igreja, que consiste a noiva do Cordeiro, Jesus Cristo. Ele derramou seu sangue e suor sangrento quando este caiu em pedaços, coágulos ao chão, e por eles tão intensamente clamou a Deus ao mesmo tempo. Isto ocorreu para que a vontade de Deus fosse feita na eficácia de seus sofrimentos, na eficácia de seu sangue, na salvação daqueles por quem o sangue foi derramado. E com isso, essa intensidade demonstra seu forte amor. Isso demonstra quão grandemente ele desejava a salvação dos pecadores. Ele clamou a Deus para que ele não afundasse e falhasse nesse grande empreendimento, nessa sua grande missão. Porque se ele fizesse isso, os pecadores não poderiam ser salvos, mas todos pereceriam. Jesus Cristo orou para que ele obtivesse a vitória sobre a morte, porque se ele não conseguisse a vitória, o seu povo nunca poderia obter a vitória, e eles não conquistariam nenhuma outra forma, a não ser por sua conquista. Se o capitão da nossa salvação não houvesse vencido, neste doloroso conflito nenhum de nós teria vencido, mas teríamos afundado com ele. Ele clamou a Deus para que ele fosse salvo da morte, e se ele não tivesse sido salvo da morte em sua ressurreição, nenhum de nós jamais seria salvo da morte. Foi uma grandiosa visão contemplar Cristo
no grande conflito em que estava em sua agonia, mas tudo isto ocorreu a partir do amor, daquele forte amor que estava em seu coração. Suas lágrimas que fluíam de seus olhos eram de amor. Seu grande suor era de amor. O seu sangue, seu prostrar-se no chão diante do Pai, era em amor. Seu fervoroso clamor a Deus foi a partir da força e ardor de seu amor. Isso foi considerado como única principal forma no qual o verdadeiro amor e boa vontade são demonstrados em amigos cristãos, um ao outro, que de todo o coração orem uns pelos outros. E é um caminho que Cristo nos direciona para mostrar nosso amor aos nossos inimigos, mesmo orando por eles. Ele fala isso em Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Ele fez isso. E como ele fez? E como ele provou que fez isso? Mas alguma vez já houve qualquer oração que manifestou o amor aos inimigos, a tal ponto como os fortes clamores e lágrimas do Filho de Deus, pela eficácia de seu sangue para a salvação de seus inimigos, a luta e conflito de cuja alma em oração foi tal a produzir a sua agonia e seu suor sangrento. Por isso, pecadores sobrecarregados e angustiados, se algum está ouvindo que possa ter abundante fundamento de encorajamento para vir a Cristo por salvação, que venha. Aqui há um grande incentivo para os pecadores. Há um grande incentivo para os pecadores. E esse incentivo será que precisa ser um pacote adicional? E há um grande incentivo para os pecadores que venham a este sumo sacerdote que ofereceu toda forte e tão forte clamor e lágrimas com o seu sangue para a eficácia de seus sofrimentos na salvação dos pecadores. Pois aqui há grande fundamento de segurança de que Cristo está pronto a aceitar os pecadores e conceder-lhes a salvação, pois aqueles seus fortes clamores que ele ofereceu na capacidade de nosso sumo sacerdote demonstram quão intensamente e quão desejoso ele foi disso. Se Jesus, se ele mesmo não estivesse disposto a que os pecadores fossem salvos, sendo eles sempre tão indignos disso, então por que ele lutaria assim com Deus? Por isso, em tal suor sangrento, por que ele faria isso? Clamaria alguém tão fervorosamente a Deus com tais caros clamores em tão grande esforço e fadiga da alma? Por isso, se ele não desejasse que Deus concedesse salvação para os pecadores? Certamente que não. Certamente que não, meus irmãos. Mas isso mostra quão grandemente o seu coração foi estabelecido no sucesso de sua redenção. E portanto, uma vez que ele por fervorosas orações e por suor sangrento obteve a salvação do Pai pelos pecadores, ele certamente estará pronto para concedê-la a pecadores se eles vierem a ele por salvação. Caso contrário, ele frustraria seu próprio plano e aquele tão intensamente clamor a Deus para que seu propósito não fosse frustrado, se frustraria no final. Que pacote é esse? Que pacote é esse que Jesus Cristo, na sua morte agonizante, precisava demonstrar para pecadores como nós, senão o seu amor? Que pacote que você está esperando, que vem junto com a sua salvação? Ele nos deu a vida com abundância. O quão glorioso é esse Deus, que nós possamos orar para que
o teu Espírito Santo aplique em mim e aplique em você essas palavras aos nossos corações. E tudo por Cristo. É tudo por Cristo. E tudo é para a glória de Cristo. Para que pacotes para a sua glória? Para a glória de homens pecadores como nós. A graça de Deus é livre, meu irmão. Não precisa de nenhuma preparação. É necessário antes para que eu e você possa recebê-la. Venha para Jesus, mas venha agora. Não venha esperando um pacote. Esqueça o pacote que tem prometido para você junto com a salvação. Venha para Jesus Cristo agora. Esse amor por pecadores para você basta? Só esse amor por pecadores para você não basta? Se não bastar, meu irmão, não precisa vir a Cristo. Que talvez você vai ter que tomar do cálice que ele experimentou. Porque esse mesmo cálice que ele experimentou vai estar preparado para aquele grande dia, como eu li para vocês em Apocalipse 14. Ele tomou o cálice para que eu e você não precisasse tomar. Isso faz parte do pacote da salvação. Se não interessa para você esse pacote, se só o amor não é suficiente, então espere que o pacote virá após esse grande amor. Se você tem o desejo de ir a Cristo, eu falo uma coisa para você: não há nada que possa impedi-lo. Nada. E nada do que possa intimidá-lo a vir. Nada. Pois a ordem da graça é: quem quiser, venha. Quem quiser, venha. Essa é a ordem da graça. Isso é o amor por pecadores. Você quer? Então, venha. Recaio em tua graça, recaio de novo. Ah, Senhor, como o amor de Cristo nos constrange. Como esse amor nos constrange. Como eu consigo entender o que o apóstolo Paulo está dizendo, que o amor de Cristo nos constrange e que um morreu por todos e logo todos morreram. Ah, como eu desejo morrer por essa vida. Como eu desejo morrer para essa vida. Que isso esteja no meu e no seu coração, meus irmãos. Que isso esteja no meu e no seu coração. Recaio de novo em tuas mãos. Eu quero encerrar, meus irmãos. Eu quero encerrar fazendo um convite para amanhã. Você quer experimentar essa graça? Vem. E eu faço um convite para você amanhã a partir das 9 horas da manhã. Fernão Pompeu de Camargo, 190. Jardim Leonor. Fernão Pompeu de Camargo, 190. Jardim Leonor, próximo ao batalhão da Polícia Militar da João Jorge e da De Pascoal. Venha. Na segunda-feira também eu faço um convite para você ir em Sumaré. Em Sumaré, a partir das 19h30, com o pastor Roger. Entre no site, por gentileza, comunidadegenuína.com, veja o endereço. Na segunda-feira. Na terça-feira eu faço um convite para você. Eu estarei pregando na Genuína.
num culto de intercessão e avivamento. Momento de louvor, de oração mais acentuado. E uma palavra que o Espírito Santo possa trazer chamas, incendiar o nosso coração novamente. Como nós temos precisado disso. E as pessoas falam em avivamento. E o primeiro modo de nós entendermos o avivamento é quando o horário é retirado do culto. Eu sei que nós estamos longe disso ainda. Mas a primeira demonstração de avivamento é quando não se tem mais horário para terminar um culto em adoração ao Senhor. Quem sabe um dia nós chegaremos a um patamar desse. Fico com Deus. Amanhã, a partir das 9 horas, com o pastor César Cavalcante, estará trazendo uma palavra. A partir das 9 horas, com a Fernão Pompeu de Camargo, número 190. Esteja conosco e que você tenha um final de semana abençoado, um sábado na presença de Deus, e que essa continuação dessa tarde possa glorificar o nome de Cristo em sua vida. Eu agradeço, fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço Lucas pelo trabalho, mais uma vez, que assim seja, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Essa pregação vai estar disponível na página Voltando ao Evangelho Genuíno. Voltando ao Evangelho Genuíno, se você quiser indicar para alguém, vai estar na página. O Lucas está colocando no YouTube e eu vou disponibilizar na página Voltando ao Evangelho Genuíno. Um abraço, fique com Deus. O amor mais seguro do mundo, o toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.